galera do Top Militares, professor Caio Martins aqui de novo. Galera, olha só, agora o nosso vídeo, nossa aula, ela será sobre um assunto muito importante. E é um assunto extremamente cotidiano em qualquer prova. E não só em qualquer prova, mas sim no seu dia a dia também. É uma coisa que você faz, é uma coisa que você trabalha, é uma coisa com a qual você mexe, que são os estados físicos. Estados físicos da matéria. Então, olha só, os estados físicos, eles são assuntos muito cobrados, tá? Dentro do mundo dos concursos. Então, qualquer concurso com o qual você se deparar, ele vai ter alguma coisa relativa a esse assunto, a esse tópico, tá? Então, olha só, a gente tem de forma muito rápida e muito básica 3 estados. A gente tem o estado que a gente conhece como estado sólido, o estado líquido e o estado, por fim, gasoso. Então temos os nossos 3 estados da matéria, tá? Estado líquido, estado sólido e estado gasoso. Temos os 3. O nosso objetivo, a nossa competência nessa parte da matéria é estudar como esses caras se comportam, como são as estruturas, como as minhas moléculas elas se comportam nesses estados, né? E depois a nossa função é estudar como passar de um estado para outro. Então agora a gente vai ver como é que funciona o estado sólido, como funciona o estado líquido, como funciona o estado gasoso, principalmente as características de cada um desses estados. Então olha só, a primeira coisa, vamos falar, por exemplo, das estruturas. Vou desenhar algumas estruturas aqui e aí a gente já volta, tá bom? Então olha para cá, voltei com os desenhos, com os nossos estados prontos e agora a gente vai começar a fazer o estudo desse cara. Só olhando para a forma, presta atenção. Estado sólido, presta atenção, presta muita atenção nesse cara. Todo estado sólido, ele tem sempre uma estrutura muito bem definida. Então todo estado sólido tem uma estrutura bem definida, aonde a forma ela é dada através do recipiente de molde. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma pedrinha de gelo, né, quando eu quero fazer um pedaço de gelo, um pouquinho de gelo, eu pego um pouquinho d'água, coloco na minha forma e depois eu jogo onde? Jogo no congelador para esse cara congelar e formar o meu gelinho. Geralmente eu tenho as formas cúbicas, mas eu posso ter forma redonda, eu posso ter forma triangular não, piramidal, eu posso ter forma octaédrica, eu posso ter forma de qualquer forma geométrica possível. Até de personagem, em forma de caveira, né, em formas de, sei lá, estrela, enfim, qualquer forma, desde que seja um molde. Então eu coloco a água dentro desse molde e ela tem a forma do molde, tudo bem? Aí eu faço um gelinho com aquela forma daquele molde, certo? Então olha só, sabemos que a estrutura é muito bem definida e que a forma ela é relativa ao molde. E olha só, como é que a gente faz em termos de cinética, em termos de movimento? Como essa partícula, como essa estrutura ela se movimenta? No caso do estado sólido, ela não se movimenta. Então esse cara é imóvel. A gente pode falar que esse cara é imóvel. Imóvel. Tudo bem? Então é um bloco realmente imóvel. Ele não se adapta a qualquer superfície, ele só se adapta ao molde do qual ele pertence, né? Então se você tenta pegar, por exemplo, uma pedrinha de gelo e colocar na garrafa de refrigerante, no bocal da garrafa de refrigerante, a menos que o formato do gelo seja compatível com aquele bocal, não vai adiantar, não vai entrar. Você não pode nem fazer força, porque não vai entrar, entendeu? Não vai entrar, não é compatível, tá? Ele não é flexível, ele não é variável, ele é extremamente bem definido e isso faz com que a forma seja unicamente do meu molde.
Então, estrutura muito bem definida e as moléculas em termos cinéticos, ou seja, em termos de velocidade, elas são moléculas paradas, elas são moléculas imóveis. Certo? Agora olha só, segundo exemplo, desenha aqui um copinho d'água, tá? E nesse copinho d'água a gente tem um líquido, né? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa saber sobre os líquidos, as estruturas deles, elas são estruturas variáveis. Por quê? Porque elas dependem do recipiente. Então se eu tenho aqui um copo com essa forma e eu pego um copo, por exemplo, mais alongadinho, o meu líquido ele vai adotar a forma daquele copo. Se eu pego, por exemplo, uma garrafa redonda, ele vai admitir a forma daquele recipiente. Então a gente trabalha sempre no estado líquido com a forma do recipiente. A estrutura é variável. É variável. E ela é variável por quê? Porque ela depende do recipiente. Ela depende do recipiente, que é exatamente isso aqui, com o que a gente está trabalhando, tá? Então, o estado líquido ele tem estrutura variável porque depende do recipiente. Ele se adapta à forma do recipiente. Então, eu posso pegar esse líquido que está aqui dentro e verter, né, transferir para outro recipiente de outra forma. Aí o líquido que estava antes nessa forma aqui, ele vai se adaptar ao seu novo local, ao seu novo recipiente. Certo? Então, e agora em relação em termos cinéticos, né? São moléculas que têm mais liberdade, então elas têm uma mobilidade considerável, né? A gente pode falar que ele tem uma velocidade moderada, velocidade moderada em movimentos aleatórios. Certo? Em movimentos aleatórios. Tá bom? E agora, esse cara aqui, o estado gasoso. O estado gasoso, eu coloquei aqui um balão, né? O balão vermelho lá do filme famoso, né? O filme do palhaço. Aquele filme lá. Aquele filme que te deu medinho, né? Ah, aquele filme te deu medinho. Eu sei que te deu medinho. O filme do palhaço. Aqui dentro eu tenho um gás, tá? Eu tenho um gás. Então, olha só. Esse balão, ele poderia ser espichadinho. Lembra aqueles mágicos em festa de criança que faziam desenhos, né? Estruturas com aqueles balões? Então, aquele balão era mais esticadinho. Ele podia ser um balão redondo. Ele pode ser um balão mais achatado, de qualquer forma, de qualquer jeito, que ele também se adapta ao meu recipiente. Então, olha só, assim como os líquidos, amores de minha vida, o estado gasoso, ele também apresenta, vou resumir isso aqui, tá? Ele também apresenta a estrutura variável. Estrutura variável, tá bom? Ele apresenta estrutura variável. E aí, olha só, o que a gente pode falar em termos cinéticos, em termos de movimento, em termos do quão rápido ou quão devagar esse cara mexe, né? Então, olha só, a gente fala isso da seguinte forma. Se o estado líquido ele tem velocidade moderada com movimentos aleatórios, o estado gasoso ele tem uma velocidade altíssima, mas é altíssima. Então aqui no estado líquido os caras estão aqui, ó, se movimentando lentamente, de forma aleatória, para cá, para lá, sem muito sentido. Enquanto que no estado gasoso é um cara se movimentando muito rápido, ele é um cara se movimentando completamente aleatoriamente. Completamente aleatório. Então olha só, velocidade alta, e assim como no estado gasoso, movimentos aleatórios. Certo?
Então isso tudo é o que a gente precisa saber sobre estados físicos. Temos 3, sólido, líquido e gasoso. O estado sólido com uma estrutura muito bem definida, né? E as moléculas, elas são as partículas, elas são imóveis no estado sólido. No estado líquido a gente tem uma estrutura variável, depende do recipiente. Ela pode alternar, obviamente, se eu troco de um recipiente para outro, ele adapta automaticamente na forma. E a velocidade moderada com movimentos aleatórios, é um cara se movimentando para cá, para lá, meio devagar, meio rápido, às vezes acelera um pouquinho, né? E a estrutura do gasoso, do estado gasoso, ela também é variável, também depende do meio recipiente, depende do receptáculo, e ela também é formada com movimentos aleatórios, só que enquanto no líquido eu tenho uma velocidade moderada, os caras estão se movimentando ali meio devagar, às vezes um pouquinho mais rápidos. No estado gasoso não, no estado gasoso eles são muito dinâmicos, muito rápidos, tá? Então, esses são os 3 estados com as suas características. Tranquilo? Então, no próximo vídeo a gente vai trabalhar a alternância entre esses estados, a troca dos estados físicos, tá bom? Então é isso, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto!